paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês, meus amados irmãos. Hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes eu peço aí que você já vai deixando o gostei para não esquecer, tá bom? A gente já vai entrar no assunto da palavra aqui. Compartilhe o vídeo aqui do canal também com outras pessoas para que elas também venham se inscrever. Agradeço muito, tá bom? Mas hoje trazendo aqui uma mensagem da palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 16. Vejamos aqui o que diz a Bíblia. E estando próximo da Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Amados irmãos, eu não quero ser conhecido como aquela pessoa que é chata, como aquela pessoa que vem a se denominar o dono da verdade, porque na verdade eu não sou assim. Eu aprendi no início da minha fé com as pessoas que serviam a Deus de forma sóbria, aprendendo com a Bíblia, sem invencionice, sem meios termos, sem procurar explorar as pessoas. Aprendi que, sobretudo, nós temos que amar a casa de Deus, nós temos que guardar o pé na casa de Deus, nós temos que ter um comportamento diferente, tanto na casa de Deus quanto diante do Senhor, tanto quanto vivência também no meio da igreja, do corpo de Cristo, enfim, todas essas coisas. E são coisas que são fundamentos da fé. Isso é a verdadeira doutrina para nossas vidas e nossos corações. E nessa oportunidade aqui, Jesus ele já condenava essas coisas. Pessoas que compravam, pessoas que vendiam, pessoas comercializando dentro da casa do Senhor, e Jesus ele foi ali, pegou algumas cordas e começou a bater naquelas pessoas e jogar as mesas para um lado, jogar a mesa para cima e fazer com que aquelas pessoas elas corressem dali do templo, e açoitou todo mundo dali e tirou todo mundo ali da sua presença e disse que a casa de Deus era chamada casa de oração e não casa de venda. E hoje em dia o que nós temos visto é uma exploração muito grande dentro da casa de Deus. São duas coisas que a gente tem visto que é muito desagradável, que vai contra a nossa fé, vai de encontro à sã doutrina da palavra de Deus, que são as invencionices e são as explorações financeiras dentro dos templos, dentro da casa de Deus. Isso é muito desagradável. Como eu falei, eu não quero me tornar a pessoa chata e aquele que se denomina o dono da verdade, porque eu não sou. Mas eu sou um defensor da verdadeira palavra de Deus, da sã doutrina da palavra de Deus. Isso eu sou. Eu posso não ser a mais correta das pessoas. Eu não posso ser um modelo de perfeição, tá? E porque eu sei que eu não sou, porque eu sou falho igual a todo mundo. Mas uma coisa eu digo: a palavra de Deus ela tem que ser respeitada, a casa de Deus ela tem que ser respeitada, e nós temos que falar a verdade sim a respeito dessas coisas, porque hoje na casa de Deus a gente vê as invencionices, são pessoas correndo dentro do templo, são pessoas se entortando, são pessoas dando chilique dentro da igreja dizendo que é movimento do Espírito Santo, são pessoas tendo crises nervosas, são pessoas desequilibradas emocionalmente, e que muitas vezes fica tendo comportamento como se fosse uma crise epilética e colocando tudo na conta do Espírito Santo, como se fosse um movimento do Espírito Santo, como se fosse algo de Deus. Isso tudo é muito desagradável, porque a imagem que fica é que a operação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo é aquela bagaceira que acontece. Feito, eu já vi em muitas igrejas, já participei de muitos lugares onde acontecem essas coisas, onde tem acidentes até, pessoas que batem, que acertam o rosto dos outros, pessoas que derrubam outras pessoas. Já teve até pessoas com traumatismo craniano dentro de igrejas por causa dessas coisas, e o povo continua cego sem aprender. Outra coisa terrível é a exploração dentro dos templos. São pessoas praticando macumba gospel dentro das igrejas,
são pessoas vendendo saco de geladinho, em outros lugares o nome é dindim ou sacolé, vendendo essas coisas com líquido vermelho, dizendo que é o sangue de Jesus para botar atrás da porta. Isso é macumba gospel, isso é erro, isso é manipulação da fé das pessoas, isso é subestimar a inteligência das pessoas, o conhecimento da palavra de Deus na vida das pessoas. São pessoas que vendem pacotinhos de sal, são pessoas que ficam semeando essas crendices, esses erros no meio do povo de Deus. É gente vendendo água, dizendo que veio do Rio Jordão, e tentando passar isso como se fosse uma crendice no meio do povo de Deus. Isso é misticismo, isso é erro, isso é obra de engano, isso é exploração financeira da fé das pessoas, isso é macumba gospel, é vassoura abençoada, é vassoura ungida. Coisas, são erros absurdos que estão acontecendo, o povo sendo explorado. Irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês. São pessoas emitindo sons, são pessoas assoprando no ouvido das pessoas, assoprando nos olhos das pessoas, são pessoas fazendo chiados com a boca para dizer que estão ministrando coisas do Espírito Santo. Vou ser muito sincero com vocês, se eu gostasse de mágica, eu ia procurar um show de mágica por aí. Outras vezes é gente correndo, se entortando, fazendo coisas absurdas e feias e horrorosas. São irmãs caindo pelo meio da igreja, expondo as suas nudez. Muitas vezes, se eu gostasse de palhaçada, eu ia para um circo, assistir palhaçada lá no circo. Então estão fazendo da casa de Deus coisas absurdas, coisas terríveis, denegrindo o que é santo, acabando com aquilo que é uma beleza, que é a santidade da casa de Deus. E as pessoas hoje em dia, que são pessoas que só querem a vida fácil, que não querem mais buscar Deus, que não querem mais se empenhar a ter uma vida de oração, a buscar suas próprias experiências, a ouvir na palavra de Deus o que a palavra de Deus ensina sobre batismo com o Espírito Santo, sobre dons espirituais, sobre usar a fé, sobre receber curas, livramentos e vitórias de Deus na sua vida. Ficam atrás dos movimentos, pagando pelos movimentos, porque é o meio mais cômodo e o meio mais fácil de receber as coisas, supostamente, porque na verdade é mais obra de engano, é mais obra de feitiçaria, macumba gospel no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, e o povo bebendo água suja, como se fosse água, manancial de água viva, como se fosse a água que sai do trono de Deus, e as pessoas bebendo essas coisas. E é como eu falei para os irmãos, muitas vezes até eu me sinto cansado por protestar contra essas coisas, por falar contra essas coisas, porque muitas vezes até eu me sinto chato por estar falando e sendo repetitivo contra essas coisas, porque é terrível o que acontece hoje no meio das igrejas, e as pessoas estão cegas, as pessoas estão errantes, achando que tudo isso é certo, que tudo isso é bonito, que tudo isso é correto, que tudo isso está na Bíblia. E quando muitas vezes a gente fala, a gente protesta contra isso, a gente ainda acha pessoas que faz cara feia porque concorda e acha que a gente é muito exigente e que a gente está julgando as pessoas. A realidade hoje é que as pessoas não querem mais a Bíblia na mão para ler, para absorver, para ter conhecimento. E por isso estão sendo penalizadas por essas bagaceiras que estão acontecendo dentro dos templos da casa de Deus e principalmente nas igrejas evangélicas. Infelizmente, as igrejas evangélicas sempre foram um grande diferencial, mas hoje em dia a grande maioria tem sido uma grande decepção. É isso que a gente vê. A gente se debate de um lado para outro, a gente vai numa igreja e se decepciona, daqui a pouco vai em outra decepção, você vai em outra decepção. A gente só anda se decepcionando. E não é tempo disso, não. É por isso que é tempo de olhar para Jesus. Jesus disse, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Porque a gente vai se desapontando, se decepcionando, e cada vez tem pessoas ficando mais em casa por causa dessas coisas. Mas vamos continuar olhando para Jesus, não vamos deixar de congregar, porque em algum lugar ainda existe pessoas que são sérias, pessoas que defendem a verdadeira doutrina da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, a sã doutrina de Cristo. Então vamos continuar firmes, não vamos debandar, tá? Ficar como pessoas que estão preferindo ficar em casas. Não é tempo disso. É tempo de continuar vivendo a fé, a verdadeira palavra de Deus, não deixar de congregar, porque em algum lugar tem pessoas ainda que defendem a palavra de Deus, pastores que são pessoas
que realmente são admiráveis, que não abrem mão da sã doutrina da palavra de Deus, de ensinar o verdadeiro evangelho sem exploração e sem invencionice, sem macumba gospel, sem essas bagaceiras que têm acontecido. Então ainda existe ainda os remanescentes daqueles que aprenderam o que é o verdadeiro evangelho. Então, queridos, que nós possamos continuar com a palavra de Deus, continuar defendendo o verdadeiro evangelho de Cristo e sem se contaminar com essas coisas prejudiciais que hoje está afetando e contaminando o povo de Deus. Quero muito orar nesse momento pela sua vida, pela minha vida, para que o Senhor possa nos dar graça para suportar essa verdadeira provação que estamos vivendo nos últimos dias. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar pelo poder do nome de Jesus, nos dando a Tua graça e conhecimento da Tua palavra, para que nós possamos sobreviver espiritualmente no meio, Senhor, de uma multidão corrompida, de pessoas contaminadas, de pessoas que verdadeiramente têm ensinado um falso evangelho, um evangelho de exploração financeira, um evangelho de invencionice, um evangelho de bagaceira, um evangelho de feitiçaria, mas que o Senhor possa repreender tudo isso que o diabo tem implantado no meio de muitas pessoas e tem trazido para o meio da igreja, tem levado para o meio do teu povo e colocado isso como se fosse uma coisa certa, uma coisa correta, mas que seja repreendido, que seja destruído, que seja afastado do meio do teu povo, em nome de Jesus. Que as pessoas possam abrir os olhos, que elas possam acordar para os picaretas, para aquelas pessoas que são exploradoras, que têm muitas vezes se levantado somente para ganhar dinheiro e explorar a fé do povo. Que sejam repreendidos esses lobos vestidos de pele de ovelha e que verdadeiramente, meu Senhor, o Senhor possa guardar a tua igreja, o Senhor possa abençoar o teu povo, coração daqueles que te servem. Pai querido e eterno, abençoe nossas vidas, é o que eu te peço agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.